ar, este é o nosso lar. Sinta a magia no Rio, é só prazer. Beleza, feitiço, esquece, deixa acontecer. Rei da capoeira, era. Minha asa é bem maneira, bem dessa maneira. Aqui todos amam o samba. Adoro o samba. No coração ele está. Nisso eu sou o bamba. Vida e amor, beleza e calor. O sonho está vivo no Rio, Esse o lugar, magia, encanto, somente aqui vai achar. Eu te amo, Rio! As aves são animais vertebrados e homotérmicos, cuja principal característica é a presença de penas. São bípedes pela transformação dos membros anteriores em asas, o que lhes garante a capacidade de voar. Outras características que facilitam o voo são sacos aéreos nos pulmões e ossos pneumáticos. Na bifurcação da traqueia existe a seringue, um órgão sonoro. O alimento é ingerido pelo bico córneo. A ausência de dentes é compensada pela presença de um estômago mecânico, a moela, além do estômago químico. A evolução. Os restos fósseis das aves são mais raros do que os outros animais, pois elas possuem um esqueleto frágil e de difícil conservação. Na cadeia da evolução, as aves provêm diretamente dos répteis. Uma das hipóteses para o seu surgimento é que alguns répteis, para sobreviverem, precisavam sair do chão. Começaram então a subir em árvores. E com o decorrer dos anos, esses répteis foram sofrendo uma metamorfose, dando origem então às aves, que a partir de então se desenvolveram em uma desconcertante variedade de espécies, cada uma adequada a seu meio ambiente. Elas provêm possivelmente de aves dinossauros. Por enquanto, os dois grupos têm características semelhantes. A mais antiga é a espécie Paleospisa belli, encontrada no Colorado. As penas são uma característica exclusiva das aves. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos e funcionam para camuflagem e como atrativo sexual. Habitualmente, é um macho que possui uma plumagem exuberante, como o pavão. O voo é uma importante adaptação das aves que lhes permitem habitar diversos ambientes, fugir dos predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual, realizar migrações quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como no período de inverno. Segundo a capacidade de voar, as aves podem ser divididas em carinatas e ratitas. As carinatas são aves que apresentam uma guilha no osso externo, chamada carena. Possuem músculos peitorais desenvolvidos, responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. Algumas aves, como os pinguins, sofrem modificações em suas asas, que se tornam aptas apenas para natação. As ratitas são aves que não apresentam carena no externo e são incapazes de voar, como a ema e o avestruz. A pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas, situadas sobre a região posterior do corpo, acima da cauda, que secretam um óleo. Os patos, por exemplo, viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas antes de entrarem nos lagos, o que facilita a sua flutuação. Outra característica das aves é o canto, gerado por um órgão fornecedor, a seringue. O canto pode servir como elemento de comunicação, envolvendo atração sexual, advertência, demarcação do território e outros casos. A participação das aves na cadeia alimentar auxilia a controlar populações de insetos e roedores. Agora eu vou falar sobre a anatomia e fisiologia das aves. Sistema respiratório. A respiração deles é realizada pelos pulmões, que não possuem alvéolos. Eles são formados por vários parabronquíolos, e é ali que ocorrem as trocas gasosas. Os pulmões se interligam por projeções chamadas sacos aéreos,
Eles passam por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos ossos. Então, sobre esses sacos aéreos. Eles se encontram na região posterior e na região anterior do corpo do animal. E como eu disse, eles penetram em alguns ossos da ave. Eles têm a função de ventilar o ar para os pulmões no processo de inspiração e no processo de expiração. Esse auxílio garante à ave um fluxo constante de ar rico em oxigênio. Isso vai diminuir o peso do animal para que auxilie no voo. O volume de gás nos sacos aéreos é 10 vezes maior do que nos pulmões. E eles também auxiliam na refrigeração do corpo dessas aves, pois como o gasto de energia durante o voo é muito alto, uma grande quantidade de calor acaba sendo liberada. Esse excesso de calor é absorvido pelo ar frio que se encontra no interior dos sacos aéreos e é eliminado do corpo através da traqueia. Sistema digestório. As aves elas consomem vários tipos de alimento, incluindo frutos, néctar, sementes, insetos, vermes, alguns crustáceos, moluscos, peixes e alguns vertebrados. Então, elas possuem um sistema digestivo completo, que é composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca e os órgãos anexos, que são o fígado e o pâncreas. Depois de serem engolidos, os alimentos passam pela faringe, pelo esôfago e vão para o papo. A função do papo é armazenar e amolecer os alimentos. Daí, eles vão para o proventrículo, que é como se fosse um estômago químico das aves, que vão sofrer a ação de sucos digestivos e começar a ser digeridos. Então, eles passam para a moela, que é um estômago mecânico que tem paredes grossas e musculosas. Aí, os alimentos vão ser triturados. Finalmente, eles vão atingir o intestino, que é onde as substâncias nutritivas vão ser absorvidas pelo organismo. E os restos não aproveitados vão se transformar em fezes. As aves possuem uma bolsa única, chamada de cloaca, que é onde desembocam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor, e vai se abrir para o exterior. Por essa bolsa, eles eliminam as fezes e a urina, que saem juntas, e também colocam os ovos. Sistema reprodutor. As aves são animais ovíparos, ou seja, todos aqueles que produzem ovos. A casca desses ovos é formada por carbonato de cálcio e, por ela ser porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. A cloaca é o órgão responsável pela postura dos ovos, então, como eu falei, é por aí que os ovos vão sair. A fecundação das aves é interna e ocorre antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária. No interior dos ovos, tem membranas protetoras e reservas alimentares na forma de gema e clara. Os machos não apresentam órgão copulador. Eles apenas têm 2 testículos, sendo o testículo esquerdo maior que o testículo direito, dos quais saem os canais diferentes que terminam na cloaca. A transferência dos espermatozoides do macho para a fêmea se dá através da juntaposição das cloacas, que ocorre durante a cópula. Já as fêmeas geralmente possuem o ovário e o oviduto direito atrofiados, sendo que essas estruturas aumentam de tamanho apenas durante a época de reprodução, e as estruturas atrofiadas de um lado é uma adaptação ao voo. E é no istmo, que é a menor porção do oviduto, que acontece a formação das membranas da casca do ovo. Então, o ovo vai receber uma cobertura de carbonato de cálcio, proteínas, pigmentos, cutícula e outros componentes da casca. Em seguida, ele vai ser conduzido à vagina e será depositado uma camada de muco sobre a casca e depois vai ser eliminado através da cloaca. Sistema circulatório. Eles possuem então uma circulação dupla e completa, e a ave apresenta uma maior disponibilidade de oxigênio, consequentemente uma maior disponibilidade de energia para conseguir manter a temperatura do corpo constante. Isso é chamado de homotermia. O sistema circulatório das aves apresenta um coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Funciona como 2 bombas distintas, onde as câmaras direitas impulsionam o sangue não oxigenado e as de esquerda, sangue oxigenado. Quando o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, chega ao coração, ele entra no átrio direito. E, ao mesmo tempo, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, entra no átrio esquerdo. Os 2 átrios se contraem ao mesmo tempo, impulsionando o sangue para os respectivos ventrículos, que o átrio esquerdo é para o ventrículo esquerdo e o átrio direito para o ventrículo direito.
Os ventrículos também se contraem ao mesmo tempo, de forma que o sangue que está no interior deles é impulsionado para as artérias, sendo que a artéria pulmonar, ligada ao ventrículo direito, leva sangue venoso para os pulmões, enquanto a artéria aorta, ligada ao ventrículo esquerdo, leva sangue arterial aos tecidos do corpo. Sistema nervoso. O cérebro das aves é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio. É bastante volumoso e o que permite a movimentação entre as dimensões durante o voo. Ele é composto pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e gânglios. Os lobos ópticos são excepcionalmente grandes, o que parece estar relacionado com a visão aguçada que as aves possuem. O cerebelo é maior do que nos répteis e apresenta fissuras profundas, apesar de não ser tão grande como nos mamíferos. Ventralmente ao cerebelo, o encéfalo das aves mostra o começo do desenvolvimento de uma ponte. As aves possuem 12 nervos cranianos. O encéfalo apresenta cerebelo bem desenvolvido, pois necessitam de muito equilíbrio para o voo. As aves também têm atividades instintivas complexas, que são danças de acasalamento, construção de ninhos, criação de filhotes e migração. Mas como os hemisférios cerebrais são pouco desenvolvidos, elas se adaptam menos do que os mamíferos às alterações do ambiente. Elas percebem cores nitidamente, pois a retina contém muitos cones com gotículas de óleo. Apresentam membrana nictitante, revestindo os olhos no sentido horizontal, como uma cortina. Os olhos são de grande importância e a sua posição varia de uma posição lateral até uma posição frontal do crânio. Devido à posição dos olhos e à capacidade de virar a cabeça mais de um semicírculo para cada lado, as aves têm um campo visual mais extenso do que os mamíferos. Os olhos são enormes, por vezes maiores do que o cérebro. Tem grande capacidade de acomodação ocular, podendo focar rapidamente objetos. Podem servir como telescópio e como lentes de aumento, e estão concebidos para ter o máximo de luminosidade. O olho da coruja capta uma quantidade de luz 100 vezes superior à do ser humano. Os mochos são capazes de localizar a sua presa na obscuridade total, servindo-se da audição. O seu ouvido é dividido em ouvido externo, médio e interno, e a audição é apurada. Ao contrário dos mamíferos, as aves têm olfato fraco. Possuem geralmente a visão bastante desenvolvida. Aves marinhas, por exemplo, conseguem ver dentro e fora da água. Aves de rapina são capazes de detectar presas através de sua sensibilidade à luz ultravioleta. Aqui então é a faringe e o esôfago. Aí vem para o papo. Aqui são os pulmões, o coração, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar, a moela, o seco, o intestino, os testículos. Aqui é a cloaca e aqui é onde sai o líquido para impermeabilizar a pena da ave.